A gente traz, o relato de que justamente esses especialistas que foram ouvidos pela CNN indicaram que os cardeais podem eleger no conclave alguém com um perfil diplomático, capaz de lidar com os conflitos globais. A atuação do Vaticano pela paz foi um marco do pontificado de Francisco. E quem vem tratar deste assunto aqui, em loco, aqui no nosso estúdio em São Paulo, é a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Muito boa tarde, Manhota. Queria te ouvir um pouco o contexto geopolítico é muito desafiador. Vários outros papas, estava falando aqui de João Paulo II, foi o papa que reinou, que teve o seu papado durante uma boa parte da Guerra Fria e durante o período de queda do regime comunista e tudo a ver com ele, que era de origem polonesa. O quanto o sucessor de Francisco vai ter também um ambiente geopolítico bastante desafiador e qual o papel que se espera do Vaticano enquanto uma instituição ainda capaz de influenciar os rumos da geopolítica pelo mundo. Muito boa tarde, Fernanda Manhota. Boa tarde, Yuri, Débora, a todos que nos acompanham em mais um 360. Olha lá, Yuri, diferente de você, eu estou na estatística, aquela de 2023, viu? Eu visitei a Capela Sistina justamente no ano que a pesquisa foi realizada, quando a Débora mencionava antes. Em relação aos desafios geopolíticos, são vários, Yuri. A gente não pode esquecer que, embora o cristianismo seja, aqui no Ocidente, percebido, antes de mais nada, como uma doutrina predominante, apenas 30% do mundo atualmente se autoproclama cristão. E esse mundo passa por uma série de desafios, como o Américo trazia, tanto em relação à pauta de costumes, quanto também ao aumento progressivo da secularização e, mais particularmente, ao que se refere à polarização. A gente tem acompanhado hoje, cada vez mais, que nenhuma instituição ficou imune desse ambiente polarizado. E a Igreja Católica é uma delas. O Papa Francisco, inclusive, em alguns momentos se envolveu em diversas polêmicas por ter que transitar entre polos tão opostos. E eu digo isso porque as relações internacionais e o chamado perfil diplomático, como você citou, entre outras coisas, tem como desafio construir pontes. E essa tem sido uma crise que a Igreja enfrenta, inclusive nos últimos anos em que o Papa Francisco esteve à frente dessa liderança. Se a gente olhar retrospectivamente, a única grande realização, digamos, concreta que a Igreja Católica conseguiu emplacar nessa gestão do Francisco foi a mediação do conflito, ou pelo menos da tentativa de aproximação entre Estados Unidos e Cuba, ainda no contexto do governo Obama, o Papa Francisco particularmente foi um mediador dessa crise e isso foi fundamental para que a normalização das relações entre esses dois países fosse concluída, mas também não foi uma realização de efeitos de longo prazo. Se a gente olhar agora para trás, há poucos anos a gente pode ver que boa parte dos avanços celebrados lá em 2014 e reconhecidamente atribuídos a Francisco, que foi o interlocutor, trocou cartas entre a família Castro e os líderes cubanos e o presidente Obama, foi rapidamente descontinuado ou retroagiu até onde pôde com o presidente Trump. Então não é um legado de longo prazo. Depois disso, o que a gente assistiu foi uma sequência de apelos que têm o seu efeito simbólico, mas que não geraram efeitos práticos, digamos assim. Então, assim como as instituições políticas tradicionais, dentro dos próprios países e as organizações internacionais têm enfrentado dificuldades em emplacar transformações significativas diante dos desafios globais, também a Igreja tem enfrentado algo nessa mesma direção. Só para dar um exemplo aqui, Yuri e Débora, para quem está nos assistindo, não sei se vocês todos puderam acompanhar, mas a última grande mensagem que foi compartilhada pelo Papa Francisco, claro, lido ali pelos seus interlocutores no domingo de Páscoa, foi a chamada Urbi et Orbi, que é uma espécie de carta que o Papa realiza só em ocasiões especiais, Páscoa, Natal. Essa última do dia 20 é um verdadeiro tratado de relações internacionais. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para resumir a ópera, a gente tem o Papa nessa última mensagem falando do papel que ele gostaria de ter
em Gaza, no Líbano, na Síria, no Iêmen, na Ucrânia, no conflito do Cáucaso envolvendo Armênia e Azerbaijão, nos Balcãs Ocidentais, sem falar de crises humanitárias na África e de meio ambiente em Mianmar. Então, os desafios são enormes, mas, ao mesmo tempo, eles têm tido dificuldade de se materializar em uma ação concreta da Igreja. E o próximo Papa vai ter que lidar com isso. Muito bem, Fernanda Manhota, hoje ao vivo nos estúdios da CNN em São Paulo. Obrigada por enquanto, porque Manhota volta daqui a pouquinho conosco. Obrigada por enquanto.